Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 13 a 15. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós abrimos e lemos a Tua palavra e pedimos ao Senhor, fale ao nosso coração, Pai. Por amor do Teu nome e da Tua glória, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa mente ela é extremamente executiva. Até mesmo quando nós somos convidados para um churrasco na casa de alguém, a gente não pensa em como serão as conversas, a gente não pensa nem tanto na companhia, a gente já pergunta à pessoa o que é que eu tenho para levar. Geralmente nós somos assim. Se você vai fazer alguma coisa, você já pergunta, o que é preciso para realizar essa obra, o que é que eu vou usar em determinados departamentos, quem vai me auxiliar em determinados aspectos. A gente já pensa logo na execução das coisas. Não é muito diferente nas igrejas, e principalmente nos nossos dias, com esse crescimento das igrejas emergentes, elas trabalham muito mais numa perspectiva de engajamento, ou seja, quanto mais você estiver engajado e fazendo alguma coisa, envolvido em algum ministério, em algum serviço, você terá menos oportunidade de visualizar opções lá fora. Afinal de contas, você está bem engajado, está bem envolvido. E as pessoas, então, elas chegam nesses ambientes e já perguntam, olha, o que é que eu tenho para fazer? De que forma eu posso participar? Certo, é muito bom a gente poder participar. E o Senhor nos capacitou com dons para que nós venhamos a servir no corpo de Cristo na igreja. O próprio Espírito Santo, ele distribuiu dons como ele mesmo quis, para que a igreja de Cristo assim ela fosse edificada, tendo como firme fundamento a palavra do Senhor. E vejam, irmãos, o grande problema então não é o serviço, mas é nós voltarmos todas as nossas energias e a nossa permanência na igreja, tendo como única base o serviço, aquilo que nós temos para fazer. E esse é um grande risco. Nós conversamos com pessoas, e as pessoas que chegam aqui na igreja, muitas vezes nos procuram e dizem assim, olha, eu quero trabalhar em algo, eu não posso ficar parado, eu quero fazer algo. E muitas delas vêm de outras igrejas, tendo nessas outras igrejas atividades das mais variadas possíveis. E elas não querem, de repente, sentar para ouvir, elas querem fazer. Mas não são apenas essas pessoas, todos nós, de certa forma, somos assim. Nós somos pessoas que fomos criadas para o serviço. Isso faz parte da natureza da criação do Senhor. Nós fomos criados e Deus estabeleceu na criação um mandato cultural. Nós fomos postos na criação para trabalhar. E o trabalho é uma bênção. E o serviço, tanto o que executamos lá fora, quanto os que executamos também na igreja, eles são bênçãos, são dádivas do Senhor. E nós devemos servir com alegria. Nós devemos participar e nos colocar sempre à disposição em que é que eu posso ajudar. Para ajudar até e tirar a sobrecarga de um grupo que muitas vezes acaba servindo, só aquele grupo ali carregando todos os pesos. Se cada parte, então, executar a sua função, certamente será uma bênção, irmãos. No entanto, o grande problema é o serviço pelo serviço. Porque quando o serviço acaba, ou quando, de repente, toda aquele palco é desmontado, quando toda aquela parafernália sai de cena, a gente se pergunta, por que é que eu estou aqui mesmo? O que é que eu estou fazendo nesse lugar? É como se o único sentido fosse o serviço. Vejam, irmãos, Marcos nos narra aqui um momento muito especial na vida do Senhor Jesus. Ele já havia chamado alguns homens que estavam pescando, homens que estavam coletando impostos. Ele já havia chamado alguns para serem seus discípulos, para caminharem com ele.
E Lucas narra que depois de uma noite inteira orando e jejuando, o Senhor Jesus então faz exatamente isso que Marcos narra aqui para mim e para você. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Veja como é interessante isso. A gente passa muitas vezes por esse texto sem perceber a preciosidade do que está acontecendo aqui. Porque, afinal de contas, a nossa mente executiva, do jeito que ela já fica pensando, né? O que é que esses homens irão fazer? O que é que Jesus vai dar de tarefa para esses homens? Mas perceba que ele chamou aqueles que ele mesmo quis e eles vieram para junto de Jesus. E o texto do versículo 14 nos dirá: então designou 12 para estarem com ele. E eu quero dividir, irmãos, esse sermão aqui em duas partes. E a primeira parte é exatamente essa, o versículo 13 e a parte A do versículo 14. Note então que Jesus vocacionou aqueles homens. Dentre outros que provavelmente já estavam por ali observando e acompanhando o Senhor Jesus, ele chamou estes que ele mesmo quis. E aqui nós já estabelecemos esse princípio, essa teologia da vontade soberana de Deus. Não é que esses homens fossem melhores do que os outros, mas o fato é que Jesus os escolheu para estarem com ele. E esse é o outro aspecto, para estarem com ele. Veja, irmãos, estar com Jesus antecede aquilo que temos para fazer. Estarmos num relacionamento com Jesus precede a própria missão. O Senhor Jesus não nos chamou apenas para fazermos algo. O Senhor Jesus nos chamou, acima de tudo, para estarmos com Ele. E é exatamente isso que acontece com esses 12. E o investimento que haverá na vida desses 12, que acontecerá na vida deles, é muito maior, irmãos, do que uma sala de seminário. É muito maior do que aquilo que acontece muitas vezes, inclusive nas classes de escola dominical ou nos treinamentos formais que existem dentro de uma igreja. Veja, todas essas coisas são bênção. Elas precisam acontecer. No entanto, a maneira com que Jesus ele passa a ensinar esses homens é um pouco diferente do que muitas vezes acontece nos nossos dias. Jesus não está instituindo aqui um seminário onde ele entrará em um determinado momento numa sala de aula e transmitirá ali todo o conteúdo. Aqueles homens farão perguntas, alguma dúvida ou outra que eles tiverem, depois eles sairão com as suas anotações, voltarão para as suas casas, voltarão para as suas atividades e ponto final. Quem sabe semana que vem, ou quem sabe no próximo semestre, quem sabe um próximo módulo, acontecerá mais uma vez para que a gente tenha o privilégio de mais uma vez sentarmos para aprender com Jesus. Não, não é assim que as coisas acontecem. Quando Jesus chama esses homens, Jesus os chama para uma caminhada. Jesus os chama para um processo que nós chamamos de discipulado. E discipulado, irmãos, é muito mais do que simplesmente transmissão de conteúdo. Discipulado tem a ver com conteúdo, ele é a base de todas as coisas, e a base aqui é a palavra de Deus. No entanto, ele tem a ver com uma longa jornada, com uma caminhada onde as pessoas, esses homens, caminharão com o Senhor Jesus. E nessa jornada com o Senhor Jesus, eles comerão juntos, eles dormirão juntos, eles caminharão juntos, farão visitas juntos, passarão por perrengue juntos, eles serão perseguidos juntos, eles enfrentarão todas essas situações e isso tem um propósito muito claro. Veja, irmãos, todos nós crescemos e nós absorvemos aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos professores, de amigos. A nossa visão de mundo ela é formada e a nossa mente começa a aprender de uma maneira não discursiva até uma certa idade, a gente nem pergunta por quê, e talvez você tenha crescido, acreditando que dentro da tomada tinha um bicho-papão que iria morder seu dedo, caso você colocasse o dedo lá, até porque nós nem sabíamos que aquilo ali era energia elétrica e como ela funcionava. E se os pais diziam, a gente nem discutia com isso. A gente tinha medo da tomada, porque a gente cria que ali tinha um bicho feioso que ia morder a mão da gente. Mas depois a gente começa a discutir, a gente começa a questionar, a gente começa a perguntar o porquê das coisas.
E tudo isso vai formando a nossa visão de mundo. As nossas experiências, os nossos traumas, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente aprendeu, as pessoas com as quais tivemos contato, tudo isso vai formando a maneira como nós enxergamos a realidade. E todos esses homens aqui, esses 12, eles passaram por essas experiências. Eles cresceram e eram homens já amadurecidos, já possuíam uma certa idade e tinham ali a sua maneira de enxergar o mundo. E dentro desse processo de discipulado, irmãos, as bases que não correspondem à estrutura da palavra de Deus, elas são confrontadas pelo Senhor. Nós encontraremos esses homens aqui, irmãos, revelando a sua visão de mundo em muitos aspectos. Você vê, por exemplo, Tomé lá na frente, né, depois de muito tempo de caminhada, Senhor, eu só acredito se tocar. A gente vai encontrar Pedro, né, meio que impulsivo ali em muitas situações. Não, eu vou, não, eu faço, não, eu morro em seu lugar, não, ninguém vai te abandonar, eu estou com o Senhor. Pedro sempre voluntarioso, sempre tomando a voz. Cada um deles tinha as suas características. Cada um deles tinha as suas características. Mas eles passarão a caminhar com o Senhor Jesus. E não é uma caminhada, irmãos, meramente de momentos estanques na vida. É uma caminhada onde estarão juntos durante todo esse tempo da inauguração do ministério público do Senhor Jesus até a sua morte e ressurreição. Faz parte de uma jornada. Faz parte de uma reconstrução do coração, de um alinhamento daquilo que estava desalinhado com aquilo que é certo. E vejam, irmãos, quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele revelou a sua glória, a sua majestade, na simplicidade de uma caminhada com homens comuns, 12 homens comuns. Não eram rabinos, não eram homens que tinham um grande destaque na sociedade, pelo contrário. Quando você olha a vocação desses homens, um homem como Mateus, por exemplo, né, Levi, que era um coletor de impostos, considerado ali talvez como uma das piores profissões, escória para os judeus. Afinal de contas, Mateus era um delator do seu próprio povo. Roma não conhecia muito bem a função ou as funções que os judeus desempenhavam. E ali existia um judeu que conhecia o povo daquela cidade e que estava pronto para denunciá-los e a cobrar os impostos porque conhecia muito bem a função de cada um. Imagine então que sujeito benquisto na sociedade era Levi. Não, ele não era. Nós olhamos pescadores, nós vemos um zelote, praticamente um radical fanático religioso, e convivendo ali com um publicano, né, que era Mateus. Veja só, um a serviço de Roma e outro que estava procurando sempre uma oportunidade para destruir o Império Romano ali, para retirá-lo de cima do povo. E esses dois homens passam a conviver juntos. E quem é a pessoa que está juntando esses homens? É o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E por que é que ele fala disso? Ele, antes de trazer essa afirmação, ele fala que aquelas pessoas devem ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. E como é que pessoas tão distintas dentro da cidade de Filipos, dentro daquela igreja que estava nascendo, poderiam ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma disposição de coração? Tendo neles o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou quando assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana e foi obediente à morte e morte de cruz. Perceba, irmãos, que esse então é o sentimento que deve haver no coração dos discípulos. É por isso que pessoas tão diferentes dentre aqueles 12 homens, características distintas, paixões diferentes, tendências diferentes, amor e ódio diferentes, habitando no mesmo grupo de homens. E a gente não percebe em momento algum nos evangelhos, de repente, Simão Zelote tentando alguma coisa contra Levi, o traidor da nação. Aqueles 12 homens passam a caminhar, irmãos, porque de alguma maneira Jesus se tornou o centro daquela caminhada. Ele era o centro daquela caminhada.
Era ele quem estava definindo como aquela jornada seria executada. E antes de fazerem qualquer coisa, eles precisariam estar com o Senhor Jesus. Uma outra necessidade de se estar com Cristo, irmãos, nós veremos, por exemplo, se você puder abrir o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do versículo 5, nós temos alguns discípulos levados ao Sinédrio. E veja o que acontece quando aqueles homens são inquiridos ali no Sinédrio. Atos 4, a partir do versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Percebe, irmãos? Essa jornada de Jesus com esses homens fez com que eles passassem a enxergar e a falar da mesma maneira como Jesus falava, da maneira como Jesus enxergava, da maneira como Jesus se posicionava. Eles, para o espanto do Sinédrio, que questiona: não são esses homens iletrados, incultos? Quem são esses homens para falar assim? E aí eles percebem que, de fato, aqueles dois homens estiveram com o Senhor Jesus. Eles falavam como Jesus. Eles imitavam ao Senhor Jesus. E aqui, irmãos, essa é uma característica muito importante, porque todos nós somos seres miméticos. Nós fomos criados para imitar ao Senhor. E em Gênesis 1 e 2, o homem imitava o Senhor e ele tinha essa consciência de que estava diante da face do Senhor, e aquilo que o Senhor falava para eles, eles saíam para fazer. Nós encontramos, por exemplo, quando o Senhor dá o trabalho a Adão, e Adão sai para colocar nome nos animais. Adão não fica ali pensando: eu vou obedecer ou não. Ele obedece. Deus pôs a palavra no coração de Adão, instruía Adão, e Adão saía então para obedecer ao Senhor. E aqui então, irmãos, nós percebemos que esses homens estiveram com o Senhor Jesus. A maneira deles falarem, a maneira de se portarem, a forma como organizaram o pensamento, eles entenderam, não só com a mente, mas eles entenderam com o coração. Jesus não era para eles um conjunto de ensinamentos teológicos apenas. E esse talvez seja um dos grandes problemas dos nossos dias. Nós temos muito conhecimento, mas parece que há uma desassociação do conhecimento que temos com a vida que vivemos. Há um distanciamento daquilo que professamos para quando estamos, de fato, nas circunstâncias, sejam elas boas ou más, a forma como nós respondemos, a forma como nós portamos, a forma como nós nos vestimos, a forma como falamos. Aquilo que alguns teólogos, e o pastor Augusto pontua isso muito bem, como um tipo de ateísmo prático. As pessoas, elas têm a sua confissão, elas têm a sua crença, mas vivem como se Deus não existisse. Vivem como se o Senhor não fosse onisciente. Então, quando se está sozinho, o que é que tem de mais? Não tem ninguém vendo. Deixa eu acessar aqui o que eu não devo. Não tem câmera aqui, não tem policial. Deixa eu fazer fila dupla, deixa eu furar esse sinal, deixa eu fazer isso ou aquilo outro. Não, meu chefe jamais vai ficar sabendo. Ninguém vai dar conta que isso aqui foi maquiado, essa documentação vai me favorecer e essa empresa é ruim, rapaz, eu estou precisando disso, então o que é que tem de mais?
todo mundo faz, ninguém pega ninguém. Meus irmãos, é como se o Senhor não fosse onisciente, onipresente. É como se crêssemos no Espírito Santo, mas no momento em que nós estamos a um passo do pecado, nós pedíssemos licença a Ele. Espírito Santo, por favor, se retire de mim que eu vou pecar em paz. É como se as pessoas pudessem viver assim. E veja, irmãos, esses homens aqui, eles não eram perfeitos. Eles estavam num processo. E é outro aspecto que nós precisamos aprender e entender. Todos nós estamos num processo. E existem, irmãos, níveis diferentes de amadurecimento. Porque o Senhor não nos trata como em atacado, não é? Como uma boiada, como coisa do tipo, não, dei vacina em todo mundo agora recebeu um download espiritual e pensa da mesma forma. Todo mundo está imune às circunstâncias adversas e vão responder da mesma maneira. Não, não é assim. Nós somos tratados pelo Senhor de maneira pessoal. Deus nos trata de forma pessoal. Os pecados que eu já combati no meu coração e que já foram vencidos nesse sentido, aparecerão outros lá na frente que serão descobertos. E isso faz parte do nosso processo. Muita coisa que hoje para mim é simples, né? Um exemplo disso. Às vezes eu converso com o meu filho e ele chegou há um tempo atrás dizendo assim, pai, tem um moleque lá na classe falando isso e aquilo outro, eu não estou gostando. Na minha cabeça é muito simples, eu já passei por isso e eu simplesmente digo assim, quanto mais você se importar é pior para você. Quem aqui já não ouviu esse conselho? Né? Então faça que não existe, nem escute, que daqui a pouco eles esquecem. Mas veja, quando eu passei por isso na idade dele, as coisas não foram tão simples assim. E eu preciso, nesse sentido, voltar no tempo e dizer assim, poxa vida, como foi que eu reagi diante dessa situação? O que é que de fato ele está passando? Precisa haver essa identificação para que haja essa compreensão. É certo que não será tão precisa assim, porque é ele quem está enfrentando, fui eu quem enfrentei, é você quem enfrenta, mas para nós nos aproximarmos o máximo e podermos usar a palavra de Deus de maneira eficaz dentro daquela situação. Acontece isso quando nós estamos aconselhando, por exemplo. As pessoas chegam no gabinete pastoral e elas expõem as suas crises. E sabe, irmãos, a gente precisa ter ouvidos e olhos bem atentos, porque as pessoas estão colocando para fora aspectos que apertam o coração, que fazem muitas vezes as lágrimas rolarem no travesseiro. E nós não podemos, de alguma maneira, sermos indiferentes a isso. E quando nós já passamos por algo parecido, parece que a coisa mexe ainda mais com o coração da gente. E de certa forma, irmãos, todos nós já passamos por circunstâncias que outros passarão e podemos ser ali instrumentos de Deus dentro desse processo. Mas perceba, é necessário que haja essa identificação. E nesse processo de caminhada, irmãos, o Senhor Jesus os discípulos estavam se identificando com o Senhor Jesus. Eles percebiam que o Senhor Jesus não estava alheio àquilo que eles passavam. Muitas vezes haveria o confronto, existiriam as palavras de exortação e até mesmo palavras duras, como ditas a Pedro, arreda Satanás. Mas era um processo. E nós encontramos, por exemplo, um Pedro no início da sua caminhada, extremamente precipitado, voluntarioso, daqui a pouco negando ao Senhor Jesus, sendo resgatado depois pelo Senhor Jesus. E a história nos relata que aquele homem, de forma muito madura, após escrever 2 cartas extremamente pastorais, aquele homem é sentenciado e é crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor morreu. Perceba o amadurecimento na vida de Pedro. E geralmente, irmãos, nós fazemos fotografias das pessoas. É muito comum isso. A gente tira uma fotografia da pessoa, rotula a pessoa, e é como se aquela pessoa ficasse congelada na nossa mente para sempre. Mas todos nós estamos dentro desse processo de amadurecimento. Aqueles homens estavam dentro desse processo. E o Senhor Jesus sabia muito bem disso. Por isso que nenhum deles foi dispensado.
Nenhum deles, o próprio Judas caminhou com o Senhor Jesus, seguindo os propósitos de Deus, é claro, mas caminhou com o Senhor Jesus até o final. Nenhum deles foi dispensado. Olha, você não passou na prova hoje, você pode voltar para casa, você está dispensado. Nenhum deles, irmãos. Agora imagina que esses 12 homens comuns, neles ou sobre eles, repousava, por exemplo, as cartas que seriam escritas. Repousavam a responsabilidade de expandir o Evangelho, de levar o Evangelho, de plantar igrejas. Imagina se você só tivesse uma oportunidade para discipular alguém. Olhando para esse grupo de homens, será que seriam eles os mais indicados para o discipulado? O fato é que Jesus não desistiu deles. Da mesma forma que o Senhor Jesus não desiste de nós. Ele permanece conosco até o fim. E muito mais, irmãos, do que nos levar a fazer algo, Ele está formando algo em nós. Se você procurar na sua Bíblia, a quantidade de vezes que aparece a palavra imitadores, você vai entender isso. Paulo fala algumas vezes, usa algumas vezes essa expressão. Por exemplo, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. No capítulo 11, versículo 1 da mesma carta, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. 1 Tessalonicenses 1, 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Também na mesma carta, no capítulo 2, versículo 14, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios. E Hebreus, capítulo 6, versículo 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Percebe, irmãos, como a palavra de Deus expõe essa estrutura. Nós somos seres miméticos, nós fomos criados para imitar. Nós fomos criados para imitar. O Senhor é a nossa referência, irmãos. A sua palavra é a sua orientação para que nós o imitemos. E aqui existe um outro aspecto também. É certo que aqueles homens estavam aprendendo diretamente do Senhor Jesus, para que por meio desse aprendizado eles pudessem discipular outros homens. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele fala sobre isso no capítulo 2. Da mesma forma que você ouviu e aprendeu de mim, instrua outros homens, para que esses homens instruam a outros homens. Perceba, irmãos, que há uma sequência de instrução, e nós sabemos que o próprio Paulo, mais à frente, na mesma carta, na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer: você tem seguido de perto. É alguém que caminha com Paulo, é alguém que está com Paulo, é alguém que não tem apenas uma aula com Paulo, mas é alguém que está junto de Paulo. E nesse sentido, irmãos, Paulo está replicando aquilo que ele aprendeu com o Senhor Jesus. Da mesma forma, irmãos, Marcos escreve esse evangelho, porque muito provavelmente, quando ele retorna, depois daquele debate lá com Paulo e Barnabé, ele retorna e aprende diretamente com o apóstolo Pedro. E escreve esse evangelho que nós temos. Então perceba que essa transmissão é muito mais do que uma transmissão de conhecimento. É muito mais do que ensinar a mim ou a você darmos respostas sobre alguns aspectos da nossa fé. Mas tem a ver com essa incorporação, esse encarnar da fé em nós. Algo que não se torna apenas conceitual, mas que se torna vida em nós. Discipulado, irmãos, não é um programa que tem começo, meio e fim. Discipulado é uma caminhada para toda a vida. É uma caminhada para toda a vida. Aqueles homens aprenderam que o Senhor Jesus não tinha onde reclinar a cabeça muitas vezes. Nas suas batalhas para saber quem era o maior, quem estaria à direita ou à esquerda,
eles ouviram do Senhor: quer ser o maior? Seja aquele que serve. Eles estavam aprendendo, e como precisamos de modelos nos nossos dias, irmãos. Veja, quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, e geralmente nós usamos aquele texto, né, em tempo de eleição de presbíteros e diáconos, e ele precisa ser usado. Mas o apóstolo Paulo está falando das qualificações de um homem de Deus. Não é apenas para um presbítero ou para um diácono, ou para um pastor, que de repente olha e diz assim: não, eu vou fazer isso, vou agir assim, 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 para que eu seja qualificado. Não, aquilo ali faz parte da caminhada de um crente. É assim que um homem de Deus precisa viver, resplandecendo aquilo que o Senhor Jesus é. E a partir disso, a igreja olha para homens assim e percebe neles a vocação. Mas os crentes precisam viver dessa maneira. E veja, irmãos, ainda que nós não estejamos apontando para nós, nós precisamos nesse sentido, na nossa caminhada com o Senhor, reproduzir isso para outras pessoas. Olha, me imitem como eu estou imitando a Cristo. Porque são exatamente essas as palavras que o apóstolo Paulo usa. Veja, aqueles homens estão vendo a Paulo, eles estavam vendo Pedro, eles estavam vendo o exemplo das igrejas, e eles copiam exatamente isso. E isso não é inveja, irmãos. Pelo contrário, inveja seria se eles quisessem puxar o tapete de Paulo e dizer assim: não, agora Paulo sou eu. Mas imitar, nós fomos criados para imitar. Nós fomos criados para imitar. Quando você vê, por exemplo, né, um adolescente fazendo aqueles cortes de cabelo, ele está imitando quem? Geralmente um jogador de futebol, alguma coisa assim, que se torna um referencial para ele. E ele olha e quer imitar. Os padrões de moda, por exemplo, né, o tipo de roupa que você veste, o tipo de maquiagem que as mulheres geralmente usam. Geralmente, irmãos, alguém está usando aquilo. E é alguém que chama a atenção. E por isso as pessoas passam a usar, ou a cortar o cabelo, ou a vestir como aquelas pessoas vestem. Porque nós somos imitadores. Os nossos filhos, né, às vezes têm aquelas profissões na escola, né, e o filho às vezes vai ali, né, quer ir com a roupa do pai, quer ir parecido, a menina quer ir do mesmo jeito da mãe. Por quê? O pai se torna um referencial. E os filhos olham para os pais e dizem assim: olha, eu quero ser como meu pai, quero ser como minha mãe, porque são referenciais, e imitam. E muitas vezes você vai ver o menino andando lá do mesmo jeitão que o pai anda, mexendo no cabelo da mesma forma, gostando das mesmas cores, torcendo pelo mesmo time. Vamos deixar esse negócio de time para lá, porque o meu não está muito bem, não. Enquanto uns lutam para subir, o meu facilita a queda. Mas, irmãos, imitam. E é interessante isso, porque nós somos seres miméticos. Deus nos criou para a gente imitar. E eles estão aprendendo com o Senhor Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo deixa claro para nós essa verdade. E veja, essa imitação não deve ter a mim ou a você como referencial último, a ponto das pessoas simplesmente serem cópias nossas. Mas o alvo maior é que sejam parecidos com o Senhor Jesus. Paulo vai dizer: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Veja, irmãos, todo o alvo da redenção é nos tornar perfeitamente humanos. Provavelmente você já ouviu essa expressão, né? Tá bom, errar é humano. Não, errar não é humano. Errar faz parte de uma realidade de queda, de uma desumanização. Porque Jesus foi perfeitamente humano. Ele é a expressão exata e perfeita da humanidade não caída. E é essa humanidade, irmãos, que é resgatada em nós a partir de Cristo. Quanto mais nos parecemos com Cristo, mais humanos nós nos tornamos.
Aí você questiona, né? E de forma muito lógica e certeira, essas ideologias, todas elas são propostas redentivas. Seja de A, de B, de direita, de esquerda, seja do que for, eles estão tentando formar uma imagem. E veja, irmão, seja de que lado for, jamais vai se adequar, vai caber na imagem de Cristo. Jamais. Pode ter uma semelhança, pode ter uma outra semelhança, mas não cabe na imagem de Cristo. Porque Jesus, ele não é produto de uma ideologia. Jesus, ele não é produto de um pensamento humano caído e de uma tentativa humana de estabelecer uma Babel aqui na terra. Ele não é. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é o Filho, Ele é completamente outro. Meus irmãos, Ele é o Cristo de Deus. Dessa maneira, meus irmãos, ao formar em nós, por uma caminhada de discipulado, por meio de exemplos que refletem características de Cristo, ao formar em nós a sua imagem, podemos então ser chamados verdadeiramente cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo. E vejam qual o uso que essa palavra tomou nos nossos dias. Quando você usa a palavra cristão por aí, é a coisa mais genérica que existe. Você pode ser católico, pentecostal, neopentecostal, você pode ser um espírita que lê a Bíblia, você pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser chamada de cristão. E se cristão é tudo, cristão não é nada no final das contas, né? Mas veja, quando nós entendemos que é a imagem de Cristo formada em nós, nós nos tornamos verdadeiramente cristãos. Passamos a viver com Ele por meio da Sua palavra para a glória dEle. E aí você me pergunta, né? Mas pastor, o senhor já falou tanto. E o segundo ponto da pregação? Vejam, o segundo ponto tem a ver com fazer. Mas fazer se torna a coisa mais fácil. Não é verdade? Quando nós sabemos quem somos em Cristo, quando nós andamos com Cristo, quando a nossa identidade é definida por Cristo, quando o nosso coração de fato pulsa por Cristo, conhece a voz do seu Senhor, anda com Cristo, conhece e reconhece o cheiro de Cristo, o jeito dele falar, o jeito dele pensar, meus irmãos, fazer se torna a coisa mais simples. Porque nós não vamos fazer pensando que seremos alguma coisa quando fizermos. Não é o trabalho, não é o serviço, não é o título que irá nos definir. Não é as coisas que fizermos que trará ao nosso coração uma realização de que agora somos alguma coisa, de que agora alcançamos um patamar elevado dentro de alguma instituição. Não, não é isso, porque nós já temos o principal, nós já temos o essencial, nós já fomos amados e abraçados por alguém que de fato é Cristo, é o Senhor Jesus, é perfeito, e Ele nos ama de verdade e nos chamou para estarmos com Ele. Veja, irmãos, nesse processo existiam ainda disputas no amadurecimento desses homens. Tem lá o pedido, né? Como já falei, não, eu quero me sentar à direita, à esquerda, permite-nos isso, Senhor. Tinham lá os olhares certamente de um para o outro, né? E de repente alguém olhava para João, esse aí é o que ele ama, né? Deveria existir esse tipo de ciúmes ali entre eles, mas quando nós vemos, irmãos, a morte e a ressurreição de Cristo, quando nós vemos aqueles homens sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus, nós encontraremos ainda Paulo, ele discutindo com Pedro, ele deixa o relatório na carta aos Gálatas. Mas nós não encontraremos, irmãos, disputas. O próprio Paulo, na carta aos Gálatas, diz assim, olha, eu fui lá ter com eles e percebi que são iguais a mim. Não existe uma teologia diferente entre nós. É claro, isso não nega o fato de existirem hierarquias, posições de serviço diferentes. Mas veja, irmãos, eles não estão brigando para saber quem é o maior agora. Eles não estão disputando quem vai ter o cargo maior, quem vai sentar na ponta da mesa, quem vai bater mais forte na mesa. Eles aprenderam com Cristo a servir.
Eles aprenderam que em nenhum outro há salvação. Eles respondem como Cristo, porque de fato eles andam com Cristo. Eles agora irão pregar, irão expulsar demônios, vão plantar igrejas, curar enfermos, porque era exatamente isso que o Senhor Jesus fazia. Eles não vão inventar um novo modelo, não vão criar uma nova teologia, eles não vão sair dali pensando assim, olha, nós sairemos agora para inventar a roda. Não, esse modelo aí, esse formato não dá mais certo para essa geração, o que dá certo é isso. Não, eles sairão para reproduzir aquilo que aprenderam com Cristo, irmãos. Meus irmãos, o fato é que quando nós andamos de fato com Cristo, de verdade, com o Senhor Jesus, não seremos nós a aparecer. Diremos talvez, muitas vezes, não aos outros, mas pregaremos e lembraremos muitas vezes ao nosso coração aquilo que João Batista falou de maneira tão acertada: importa que ele cresça e que eu diminua. Porque teremos a convicção, irmãos, que se há alguma coisa de bom em nós, se há algum mérito, existe por causa de Cristo. Os erros, as falhas, a gente coloca na conta da gente mesmo. Mas se há alguma coisa boa, se alguma virtude há, se algum louvor existe, pertence a Cristo, irmãos. Meus irmãos, com quem temos caminhado? A verdade é que nos tornamos parecidos com aquilo que mais adoramos. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, e se você quiser saber mais sobre isso, domingo de manhã a gente vai estar pregando sobre isso, ele nos ensina que onde está o teu tesouro, ali estará também o seu coração. É simples, irmãos, o coração é dominado pelo tesouro, e dominado por esse tesouro, toda a nossa vida passa a se parecer com esse tesouro. O tesouro coordena as nossas palavras, a nossa agenda, nós queremos muito aquilo. Esses homens deixaram seus trabalhos, eles deixaram muita coisa para trás, mas eles ganharam, irmãos, muito mais, muito mais. Nós estamos aqui porque esses homens, irmãos, levaram adiante a tocha do Evangelho. Não só um estudo bíblico, eles levaram adiante um estandarte, uma pessoa. Eles pregavam o Senhor Jesus. E essa deve ser a nossa proclamação. Esse deve ser o nosso maior anseio. Deve ser a pessoa que nós mais buscamos. Porque, irmãos, nos tornamos semelhantes àquilo que mais amamos. Se é o Senhor Jesus, você será cada dia um pouco mais parecido com Ele. Se é o dinheiro, a cada dia que passa no seu relacionamento íntimo com o dinheiro, você será cada vez mais parecido com Mamon. Se é a pornografia, a prostituição, você se tornará cada vez mais parecido com esse Deus falso. Se é o Senhor Jesus, irmãos, cada dia que se passar, seremos mais parecidos com Ele. E que bom, irmãos, que Ele não desiste de nós. Assim como não desistiu daqueles homens, Ele permanece conosco até o fim, empenhado nessa obra de nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Às vezes a gente será meio tonto, a gente vai ser meio ignorante, meio bruto, meio precipitado, e aí Ele vai mandar uma alfinetada maior. Não porque Ele não nos ama, mas porque Ele nos ama. E a gente vai ficar murchinho, em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às dificuldades, a gente vai ficar murchinho. E a gente vai perceber em nós algumas características sendo formadas. E de repente até a gente para pensar e diz assim, poxa, por que é que eu fui tão ignorante? Não era mais fácil ter aprendido com a palavra de Deus? Mas a gente é assim. E que bom que Ele não desiste de nós, não é verdade? Que bom que Ele permanece conosco, empenhado nessa obra de formar em nós a sua imagem,
para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus imprima cada vez mais o seu caráter, o caráter de Cristo em nós. E que resplandeçamos a luz de Cristo, o sabor de Cristo, o bom perfume de Cristo nesse mundo.